Porque eu acho importante para a nossa audiência a gente entender o nosso entorno geopolítico do que acontece na América do Sul. Eu acredito piamente que a gente tem algumas lições a aprender com esses países da América do Sul. Nós brasileiros temos um problema que é um problema com raiz histórica, que é o fato de que nós não entendemos muito bem os países de língua hispânica que estão ao nosso redor. Mesmo depois do Mercosul, houve um esforço grande de colocar o idioma de espanhol nas escolas, né? Na minha época de ensino médio, nós só tínhamos o francês e o inglês como opção. E durante muito tempo nós estivemos de costas, né, para toda essa quantidade de países que nós temos. 7 países de língua hispânica que fazem fronteira com o Brasil, mais 2 que não fazem fronteira de língua hispânica, mas que têm uma relação muito próxima conosco, o Equador e o Chile. Mas apesar disso, nós temos 3 países das Guianas ao norte que fazem fronteira conosco, que tem uma história com a Holanda, com a Inglaterra e, de certa maneira, com a França até hoje, né, que as Guianas ali são Guianas que falam outros idiomas, mas a gente precisa ter uma atenção especial, na minha avaliação, com os países de língua hispânica. E por que eu faço essa introdução? Porque, olhando o caso brasileiro, eu concito a nossa audiência a olhar alguns países para a gente aprender algumas coisas. Primeiro, eu acho que é indiscutível, eu e você, nós tivemos lá na Argentina. A Argentina hoje se torna uma grande referência para o Brasil no que diz respeito à questão de um planejamento econômico, de um governo austero. Agora, essa semana, o Milei anunciou que vai retirar os carros oficiais dos ministros. Ele falou, cada ministro tem o seu carro, né? E a verdade é que todo esse aparato, né, esses penduricalhos que nós fomos incorporando no Brasil, tanto para os parlamentares quanto para o poder judiciário, ministros nossos andam de aeronaves da Força Aérea Brasileira, que teve que, inclusive, organizar um grupo de transporte praticamente como uma empresa de táxi aéreo para atender as autoridades brasileiras. Tudo isso que a gente já foi se acostumando no Brasil, o Milei está atacando, diminuindo o número de ministérios, fazendo um trabalho parecido com aquilo que foi feito no governo Bolsonaro, e já serve para a gente como uma referência de recuperação econômica, de um plano econômico. Bom, ok. Mas nós temos, e eu queria comentar com você, o caso tanto da Bolívia, que sai de uma situação de 20 anos de ditadura, de narcoditadura, de Evo Morales, de Foro de São Paulo, de comunismo na veia, e eles conseguem achar uma saída institucional. Primeiro, negando durante um plebiscito que o Evo Morales tivesse um 4º mandato, depois Evo Morales vai para o exílio, foge, retorna, o partido reconquista a presidência, ele vai para cima da ex-presidente, prende, mas o povo se organiza politicamente, acha uma saída institucional, elege agora um presidente de direita, e o país está mudando todo o seu planejamento de 20, 25 anos de socialismo, e está reorganizando porque o país colapsou. Para ter uma ideia, você lembra que o Lula fez aquela doação, né, das refinarias da Petrobras lá na Bolívia, porque foi uma doação, que basicamente foi isso que aconteceu, mas hoje a Bolívia tem uma crise energética gigantesca. A Bolívia que exportava, para a gente ter uma ideia, nós fizemos um gasoduto Brasil-Bolívia, que entra ali por Mato Grosso do Sul, chega até o Rio Grande do Sul, para justamente integrar a questão energética entre Bolívia e Brasil. E apesar disso tudo, houve toda uma má gestão, e inclusive o Lula ontem, né, se referindo aos Correios, reconheceu, né, a má gestão do seu próprio governo, mas foi isso que aconteceu lá na Bolívia, e eles acharam uma saída institucional e agora estão tentando, né, recuperar o país. Bom, da mesma forma, eu creio que a gente tem muito a aprender com o Equador, por exemplo, que hoje emprega suas forças armadas ao combate do narcotráfico, e eu digo, nós teremos que chegar nesse ponto, e eu tenho falado para muita gente que essa deterioração hoje que a gente vê das Forças Armadas no Brasil, de um momento de vergonha, de humilhação, de até dissonância do que a sociedade gostaria de ver do papel das Forças Armadas. A gente vê a questão do presidente Bolsonaro, por exemplo. O presidente
presidente Bolsonaro nunca falou mal das Forças Armadas, nem dos generais, esses que aparecem hoje sendo citados até pelo ministro Alexandre de Moraes. A semana ele citou nominalmente, né, o ex-comandante militar do Sudeste, que é o atual comandante do Exército, e citou também o general Stumpf. Os dois nomes foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes como uma forma de estabelecer uma conexão, uma certa tutela até mesmo sobre as Forças Armadas. E esse momento que a gente está vivendo, o Equador, quando foi para a guerra com o Peru, foi o período que eu conheci o Equador. E eu percebi como eles mudaram as Forças Armadas pela necessidade bélica. E a mesma coisa está acontecendo agora. Eles estão com as Forças Armadas no combate ao narcotráfico, e isso foi uma necessidade do país e vai acontecer no Brasil também. Ou seja, esse momento que a gente está vivendo da população, a esquerda revanchista e a direita decepcionada com as Forças Armadas, isso aconteceu na Argentina. E hoje o Milei recupera. A caças F-16 chegaram essa semana, que foram comprados da Europa, compraram nova família de blindados, estão comprando submarinos da mesma classe Scorpene que o Brasil está comprando da França. Ou seja, eles estão redimensionando as Forças Armadas e resgatando o elan, o orgulho nacional, coisa que nós hoje no Brasil estamos na contramão. Então, feito esse primeiro, vamos dizer assim, olhar para o nosso entorno, dizendo que a gente tem como aprender com os argentinos, com os bolivianos, com os equatorianos, mas nós temos que aprender com os chilenos, principalmente. Os chilenos foram para a eleição no último domingo, confirmaram que a gente já sabia, a direita venceu, mas o que eu queria chamar a atenção é que esse candidato da direita, na última eleição, ele perdeu para o Boric. E quando ele perdeu para o Boric, ele fez uma declaração muito parecida com a que ele fez agora quando ele venceu o Boric. Então, lá não tem reeleição, é muito bom para eles isso, porque força uma alternância. E quando ele perdeu para o Boric, há um vídeo que eu vi essa semana, ele falando, não somente esperando que o Boric fizesse um bom governo, dizendo que se a população o escolheu é porque a população tinha anseios de mudanças e que ele ia fazer o papel fundamental da oposição para fiscalizar e ajudar o governo a cumprir aquilo que prometeu. Muito bem. Agora ele vence e ele fez uma declaração muito parecida quando ele diz, agora para o Boric perdedor, que a oposição, o papel da oposição é muito importante para o Chile, e ele concitava que em caminhos diferentes, propostas diferentes, ideologias diferentes, estivessem todos caminhando para o melhor do país. Esse nível de maturidade política que a gente vê no Chile, que na minha avaliação está 20, 25 anos na frente do Brasil, já se acostumaram a essas alternâncias, a gente ainda não aprendeu. E a gente precisa olhar. Veja que a gente teve uma experiência muito curtinha dos 4 anos ali do presidente Bolsonaro, e agora todo o seu governo foi perseguido, ele está preso, não somente ele está preso, como a cúpula dos seus ministros militares, delegados da Polícia Federal que estavam no Ministério da Justiça, que é o caso do Anderson Torres, o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal, a cúpula militar que esteve com ele, oficiais generais da reserva, mas que emprestaram o seu prestígio ousaram sustentar o governo Bolsonaro. Todo mundo foi perseguido politicamente. Inclusive hoje a gente está vendo uma perseguição que eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, quando a gente olha esse modelo chileno de maturidade, de perceber que uma nação ela precisa de coesão para se desenvolver, para prosseguir à frente, isso não significa que não haja polarização política, porque claro que há polarização política, como o próprio presidente do Chile ressaltou, é fundamental que haja uma fiscalização feita pela oposição, que haja um contraponto, que haja uma crítica, inclusive, aos programas de governo. Esse é o papel da oposição. Porém, no Brasil, Pittoli, hoje um dos maiores problemas que eu vejo nesse momento que a gente está vivendo é justamente o fato de que o governo ou a proposta do regime que hoje está instalado no Brasil, ele criminaliza a oposição, ele amassa a oposição, ele persegue a oposição e priva a sociedade dos instrumentos fundamentais da própria República, de pesos, contrapesos, de freios, de fiscalização, que isso que faz com que o ser humano, que é propenso ao erro, que é propenso ao pecado,
seja coibido de avançar justamente sobre a liberdade dos outros e avançar sobre a Constituição. Então, feita essa primeira observação, eu digo para você que essa questão do Jordi hoje me deixou bastante preocupado. Do Sóstenes também, talvez ele faça uma declaração daqui a pouco, a gente vai até interromper se ele começar a falar. Mas, de todo jeito, eu vejo isso como um contra-ataque do Flávio Dino. E é importante a gente entender isso nesse momento que a gente está vivendo, porque é fundamental que a nossa sociedade compreenda o mal que foi feito da entrada do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E eu falo isso com toda tranquilidade porque, do ponto de vista jurídico, ele é um ex-juiz, alguém que já conhece as leis, é muito articulado, aliás, muito inteligente, e eu nem coloco o Flávio Dino no mesmo patamar do Zanin, do Lewandowski, do Toffoli. Esses são realmente advogados do PT, pessoas que foram colocadas para defender os interesses do partido. Agora, o Flávio Dino ele está em outra categoria. É muito importante a gente entender que o perigo que a nação está submetida quando tem alguém como o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esse senador, que foi alvo da operação do André Mendonça ontem, esse senador, ele é da tropa de choque do Flávio Dino. O Flávio Dino hoje, ele tem uma suplente dele, ou seja, ele está togado no Supremo Tribunal Federal e tem uma preposta sua, que é suplente dele, no Senado Federal. Ao mesmo tempo, ele tem a Elisiane Gama, que é da sua tropa de choque, que foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro, também ali no Senado, conectada a ele. E este senador, Weverton, né? Exato. Acho que esse é o nome. Weverton. O nome. Este senador, que inclusive recebeu duas incumbências fundamentais. Ele é o relator da proposta do Bessias, né? Ingressar no Supremo Tribunal Federal. E ele também é o relator da proposta do Gilmar Mendes para modificar a lei que já está na Constituição, muito bem estabelecido o papel do Senado como esse que pode fazer a contenção do que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal hoje. O Gilmar Mendes, ele articula com o relator, que é esse mesmo senador do PDT. Então você veja que há imagens deste senador em campanha eleitoral com o Flávio Dino no Maranhão. O ex-governador, ex-ministro da Justiça e ex-senador que ainda mantém a sua suplente no Senado e mantém a bancada do Maranhão nas suas mãos, e que o atual governador do Maranhão era o seu vice-governador, para você ver o nível de influência política de Flávio Dino. E eu faço essa provocação para dizer o seguinte: claro que essa operação de hoje, muita gente diz que foi um contra-ataque do Flávio Dino. Talvez a gente esteja vivendo um momento interessante de análise em que o André Mendonça avança em cima dessa questão do INSS, que vai ter conexões, inclusive, com o Banco Master também, que deveria ensejar uma investigação aberta. Ele dá um sinal, um recado para o Toffoli quando ele torna as investigações, retira o sigilo, dizendo para o Toffoli: o que você está fazendo com o Banco Master é o oposto do que eu estou fazendo, eu quero transparência para que a sociedade saiba realmente quem são os atores políticos, e eventualmente chegando inclusive no Supremo Tribunal Federal, como está chegando agora em relação a Flávio Dino. Então você veja que André Mendonça avança sobre a tropa de choque de Flávio Dino. Flávio Dino reage logo no dia seguinte em cima de alguns deputados do PL. Já havia essa estratégia com o Ramagem e com o Jordi no Rio de Janeiro. A gente sabe, 2 candidatos à Prefeitura do Rio e Niterói imediatamente foram alcançados pela Polícia Federal nas suas casas, numa perseguição óbvia. E esse momento que a gente está vivendo nos mostra que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo. Eu não tenho nada pessoalmente contra o ministro Flávio Dino, não. Talvez quem me acompanha nas redes sociais no X deve achar assim: o que aconteceu com o Gerson essa semana que ele focou em cima do Flávio Dino? Não, eu não estou focando em cima da pessoa do Flávio Dino. O que eu digo é que, ao ser aprovado pelo Senado, que alguém com esse nível de ativismo político partidário esteja no Supremo Tribunal Federal, o que nós fizemos com o Brasil foi pior
até do que foi feito colocando o Zanin, pior até do que foi feito quando se coloca um preposto da família do Lula, como aconteceu com Lewandowski. O Toffoli, que era um braço direito, até um advogado do José Dirceu, esses que estão no Supremo Tribunal Federal exercendo um papel partidário de defesa, como advogados, a gente já conhece o jogo. Mas Flávio Dino é diferente. Flávio Dino é alguém que, quando o Lira faz uma crítica ao Hugo Mota, ele manda uma operação ali no gabinete pegar um assessor do Lira. Quando o André Mendonça avança sobre a sua tropa de choque lá do Maranhão, e tem muitas questões, a irmã da Elisiane Gama também está envolvida em questões lá do INSS, vai chegar, inexoravelmente vai chegar na tropa de choque do Flávio Dino. E a gente tem essa situação hoje. A primeira turma e a segunda turma. Numa segunda turma, nós temos ali 2 indicados do presidente Bolsonaro. Não são, talvez, ideologicamente, ou aquele sonho que nós gostaríamos de ter de pessoas mais voltadas ao pensamento conservador, é verdade. Tem vários atos pra gente que são ambíguos ali, tanto do Cássio Nunes quanto do próprio André Mendonça, mas é o que nós temos, com o Fux migrando para essa turma, teoricamente. Nós temos ali Gilmar Mendes e Toffoli contidos por 3 votos, teoricamente. Esse é o quadro que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, a politização que o Barroso deixou do Supremo Tribunal Federal, ele que diz que esse papel político era inerente dos novos tempos da justiça no mundo, no globo, eu digo para você que foi um dos maiores malefícios para o país. Hoje nós temos uma Suprema Corte que é um braço político. E o julgamento do presidente Bolsonaro e esse julgamento dessa semana que me deixou extremamente... A Daia sabe, se você falar com a Daia você vai ver, Pitoli. Nada me deixou mais triste, nem mesmo a condenação do Heleno, dos oficiais generais, nem mesmo a condenação do presidente Bolsonaro, por incrível que pareça. Todas essas eu encarei dentro de uma guerra que está acontecendo no país, mas o Felipe Martins me deixou extremamente triste porque ficou latente que não se trata de nada nem próximo de um julgamento que pelo menos finja ser um julgamento jurídico. Foi, de fato, um tribunal de exceção, um julgamento político que bota o Brasil hoje realmente numa situação quase que insolúvel no que diz respeito a esse quadro que a gente vê antes das eleições de 2026. Ou seja, teremos que encarar o ano de 2026, temos que achar nossa saída institucional pelas eleições, teremos ali um TSE com os dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro como presidente e vice-presidente do TSE. Temos muita coisa para acontecer ainda nessas CPMIs, nessas questões de investigação. Mesmo o Toffoli tentando abafar, a gente percebe que o mainstream jornalístico, e talvez você faça essa provocação para você, eu vi que você falando com o irmão do presidente Bolsonaro, falou do papel do mainstream jornalístico, da imprensa, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu digo para você que eu estou ainda para entender por que agora nós temos jornalistas do Grupo Globo que estão focados em mostrar as falcatruas ali da família, do escritório do Alexandre de Moraes, estão focados agora em mostrar algumas questões do INSS, ou seja, subitamente alguns jornalistas do Grupo Globo começaram a ombrear conosco, são co-beligerantes conosco de tentar melhorar o país e fazer essas denúncias. Eu não sei porquê, talvez você possa me esclarecer a nossa audiência, mas eu digo para você, Pitoli, o jogo, o ambiente que nós temos que achar a nossa solução é esse ambiente que está posto. É importante a gente entender, hoje, no próprio Supremo Tribunal Federal, que se transformou em um palco político partidário, nós temos assim: o ministro André Mendonça avança sobre corruptos, avança sobre uma tropa de choque de Flávio Dino. Ele reage no dia seguinte em cima do líder do PL na Câmara, do Sóstenes, e até em cima do Jordi, que é na minha avaliação, pelo que eu conheço do Jordi e das outras operações anteriores, eu não tenho dúvidas de que é uma perseguição política direcionada, muito específica. Não sei o caso do Sóstenes, também estou na expectativa de ver o que ele vai falar, se é verdade isso dessa questão de dinheiro, etc. Mas seja como for, eu gostaria muito, viu, Pitoli,
digo para você sinceramente que o Flávio Dino, mesmo sendo um comunista, mesmo sendo alguém que é um ativista político, que está lá para fazer o jogo político, que ele fosse em cima dos corruptos, mesmo aqueles do orçamento secreto, e fosse em cima e revelasse para a população a corrupção que existe por trás dessas questões. E se existe alguma coisa de corrupção nos candidatos e nos nossos mandatários do PL, que vá e mostre, porque nós da direita, ao contrário da esquerda, nós não temos políticos de estimação, e digo mais, qualquer erro que acontecer, inclusive do 8 de janeiro, você sabe, é a minha posição, aquelas pessoas que de fato depredaram, e havia muitos infiltrados ali, devem ser responsabilizadas. Se houvesse a individualização das condutas, nós não teríamos essas pessoas todas que estão presas e inclusive agora sofrendo a perseguição política no Natal, o que me deixa extremamente triste. Eu vi o seu apelo, fiz o meu pix ali quando você fez o apelo, quando você toca na questão do Natal. Isso machuca a gente saber que tem famílias de brasileiros inocentes, patriotas, que foram a Brasília, às vezes, com ônibus alugado para se manifestar, que não tinham nenhuma capacidade de fazer golpe de Estado nenhum, não queriam fazer nenhuma abolição violenta. Pior, estavam no acampamento, foram convencidos a se manifestar pacificamente, foram escoltados pela polícia, foram revistados ali na altura da rodoviária. Quando chegam na Praça dos Três Poderes, já está aquela situação formada, que foi formada intencionalmente, pior, com a presença do Flávio Dino no dia 8.